E aí galera, beleza? De volta aqui, agora fazendo exercícios sobre potenciação. Já fizemos alguns exemplos naquela aula anterior e agora vamos fazer exemplos vindos de concursos e vestibulares. Então se liga aí, ó. Primeira questão da gente de hoje é da ESA do ano de 1997. E ele quer que a gente calcule o valor disso aí, ó. 4 à quarta menos 3 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1 é igual a. Então, antes de solucionar essa questão em si, temos que lembrar de alguns conceitos. Número negativo, expoente negativo, né? A gente sabe que depois vai transformar em fração. Depois a gente anota esses lembretes direitinho. Então, o primeiro ponto da gente vai ser 4 elevado a quarta. 4 elevado a quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4, que é 16, e 4 vezes 4 de novo, 16. Então, 16 vezes 16 dá 256. Beleza. Só que, lembra e observa que o próximo que a gente tem é 3 elevado a menos 1. E aí, de forma especial, vou colocar aqui no canto para a gente, nós temos que lembrar do seguinte: se eu tenho um número qualquer A elevado a um expoente negativo, lembra o que a gente faz? A gente transforma esse 1 sobre A em quê? Em uma fração. Deixa eu só diminuir de tamanho para deixar bonitinho e arrumado para a gente. Então, A elevado a menos N é o quê? É 1 sobre A elevado a N. Então, qual vai ser o truque para o 3 elevado a menos 1? Vai ser 1 terço elevado a 1. Só que 1 terço elevado a 1 é o próprio 1 terço. Então vamos arrumar isso aí. Mas agora a gente vai arrumar de modo diferente. A gente já vai substituir o 256, o 4 à quarta por 256, e esse 3 elevado a menos 1 eu já vou substituir por 1 terço. Então se liga, vem comigo. Então vai ficar, abrir parênteses aqui, 256 menos 1 terço, e tudo isso elevado a menos 1. Tá? Lembrando novamente, eu não vou colocar este lembrete anterior aqui, ó, isso aqui novamente lá, né? Lembrando que a gente vai precisar disso aqui de novo. Então, não vou botar novamente. Depois a gente rever. Ou senão podemos até colocar aqui no cantinho, deixar aqui A elevado a menos N é igual ao que? Deixa eu botar aqui. Vamos lá, botar de outra cor para ficar mais fácil, mais bonitinho para a gente. A elevado a menos N, 1 sobre A elevado a N. Perfeito? Então, isso aqui a gente pode usar ou não. Vamos deixar para você pesquisar lá do outro lado. Então, beleza. Como é que você faz isso aí? Eu tenho um número subtraído por uma fração, ou uma fração subtraída por um número, tanto faz. A maneira que você falasse, a resposta ia dar a mesma, tá? Claro que se fosse uma fração menos um número e o número fosse maior que a fração, o resultado ia ser negativo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. É um macetezinho que eu digo que eu chamo de carinha feliz e Xuxa. Qual é o primeiro passo? Abaixo do número do 256, vamos criar o denominador dele. Quando não tem nada, é sempre 1. Então, qual é
Detalhe aqui, você vai multiplicar os dois denominadores e depois vai fazer como se fosse meio pelos extremos. Beleza? Repetindo isso. Lá no denominador, você vai multiplicar os dois denominadores depois que você preencher. Você vai multiplicar os dois denominadores. Feito isso, faz como se fosse meio pelos extremos, tá? Muito bem. Fazendo isso aí, fazendo esse passo, a gente vai ficar com 3 vezes 1 dá 3. Vou colocar aqui que multiplica, tá? Pontinho de multiplicação. 3 vezes 1 dá 3. E aí, claro, a gente começa pelo nosso mais fácil. Qual é o mais fácil da gente? Multiplicar 1 vezes 1, que é 1. E depois multiplicar 3 vezes 256. Vamos fazer aqui rapidão, para ver quanto é que dá. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, vai 1 de novo. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então fica 768. Muito bem. Feito isso, nós elevado a quanto? Elevado a menos 1, né? Preciso lembrar disso. Então, puxando aqui para cima, ó, fica aí então com 767, fazendo a subtração, sobre 3. Tudo isso elevado a menos 1. Só que quando a gente eleva a um número negativo, seja lá um número qualquer, como a gente viu antes, seja na fração, nós invertemos a posição. Então essa fração ela vira 3 sobre 767. Como era elevado a 1, você não precisa colocar. E aí essa é a nossa resposta. Vamos voltar lá para conferir. Letra B de bola é a nossa alternativa correta. Então vamos botar aqui letra B e lá vamos marcar também conosco a letra B. Muito bem. Show. Então percebeu o quanto a questão ela usa as propriedades de potenciação para a gente, né? Então muito bem. Vamos seguir para a próxima. Olha essa outra. Essa outra já é um tema que ele envolve a parte básica e ainda pode envolver potenciação, tá? Esse caso aqui eu vou usar sem usar a potenciação, mas é uma questão importante. Então essa de 1976, ela diz o seguinte para a gente. Vamos ler. O valor de 2 mais 3 vezes 8 menos 4 dividido por 2 é. Então qual é o primeiro passo? Lembrar lá das sequências da expressão numérica. Tá? Qual é a sequência da expressão numérica? Se eu tenho parênteses, colchetes e chaves, resolve os parênteses. Se eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiro você escolhe ou multiplicação ou divisão, quem vier primeiro. Depois, adição ou subtração, também quem vier primeiro. E aí, o fim você resolve o colchete e as chaves. Muito bem, então aqui ó, eu vou resolver primeiro a multiplicação que tem aqui. Então vai ficar 2 mais 3 vezes 8, que é 24, menos 4, dividido por 2. Então qual é o cuidado que eu tenho aqui? Aqui que você escolhe a maneira na qual você tenta resolver. Eu vou escolher fazer 24 menos 4 e depois adicionar 2, tá? Dá até para fazer direto. 24 menos 4 dá 20, 20 mais 2, 22, e 22 dividido por 2 dá 11. E aí, isso me resulta na alternativa de letra C, tá? Alternativa de letra C. Muito bem. Então, do nosso exemplo 2, temos que recapitular
que primeiro, nesse caso, foi a multiplicação. Nesse caso foi a multiplicação. Segundo passo da gente foi o parênteses. E o último passo, o terceiro e último, foi na verdade foram 4, eu vou botar como 4, vai. O terceiro, então, foi a soma. E aí eu vou botar assim porque, como eu disse lá, você escolhe se você vai fazer primeiro a soma ou a subtração. E aí, depois que você precisava fazer essa soma e subtração, neste caso, aí o último ficou sendo a divisão. Lembrando que isso não é padrão das questões. Lembra que multiplicação e divisão pode vir primeiro. Mas como dentro do parênteses tinha uma multiplicação, eu resolvi fazer primeiro a multiplicação. Como no parênteses, e aí a gente pode até mudar essa ordem aqui, ó. Deixa eu tirar a soma e subtração daqui, tirar o parênteses de aqui. A gente pode até fazer dessa maneira aqui, ó. A gente pode botar assim: soma ou subtração. Não sei quem você escolheu primeiro. Faz logo os dois. E por fim, do que a gente tinha apagado, os parênteses. Show. Deixa eu apagar esse aqui, fazer mais bonitinho. Pronto, fica melhor assim. Então, multiplicação foi o primeiro ponto. Depois, independentemente, soma ou subtração, dá para fazer logo tudo junto. Para eliminar aqui os parênteses, para resolver a divisão. Por isso que ela foi útil. Seguindo, próxima. Essa já é uma questão mais clássica de potenciação mesmo, diferente da outra. Também de 1976, da ESA, tá? Então se liga. O valor de, aí ele abriu uma chave, menos 2 ao cubo, menos 1 elevado a zero, fecha a chave, elevado ao quadrado. Então primeiro, esse nosso menos 2 ao cubo. O que é que acontece com esse menos 2 ao cubo, Kevin? Simples. Menos 2, menos 2 e menos 2. Ou seja, lembra de fazer também o jogo do sinal. Menos com menos mais e mais com menos dá menos. E aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. O 1 elevado a zero. Lá na teoria vimos, uma observação importante, que um número qualquer A, que ele seja diferente de zero, só para lembrar, elevado a zero, ele é sempre igual a 1. Então, beleza. Então, sabemos que vamos substituir o menos 2 ao cubo por menos 8 e 1 elevado a zero por 1. Então, vai ficar o quê? Vamos anotar aqui. Vou abrir as chaves novamente. E aí vai ficar menos 8, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Ó,
esse quadrado daqui, ó. Vou até circular para você não esquecer desse quadrado aqui. Foi o que acontece? O que é que acontece bastante aqui nos vestibulares? A galera esquece esse expoente daí de cima. Muito bem. Vamos fazer sinais iguais. Lembra do macete? Somamos e repetimos o sinal. Então vai ficar menos 9 entre as chaves elevado ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Ah, professor, não lembro. Vamos fazer aqui então rapidão. Menos com menos mais, 9 vezes 9, 81. Então nossa resposta é 81. Que está, deixa eu voltar para ver a alternativa correta, letra A. Então, letra A é a nossa alternativa. Perfeito. Muito bem. Vamos para mais uma. Olha essa. Se 5 elevado a x mais 2 é igual a 100, então 5 elevado a 2x é igual a... Então, primeiro de tudo, vamos ver o truque e a dica que a gente pode fazer. Ó. Eu quero que você lembre dessa propriedade aqui. Depois eu vou apagá-la, mas a ideia principal é lembrar dessa propriedade. Se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, repete a base e somos expoentes. Ou seja, então 5 elevado a x mais 2 é igual a 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Perfeito. Outra coisa que sabemos é, quando temos a multiplicação entre dois expoentes, né? Quando tem dois expoentes, a gente multiplica. Então quer dizer que esse 5 elevado a 2x nada mais era do que descrita ou 5 elevado a x elevado ao quadrado ou 5 ao quadrado elevado a x. Beleza? Então, estas ideias que nós iremos trabalhar agora e substituir para resolver a questão. Então, se liga, vem comigo para cá. Então, aquele 5 elevado a x mais 2, nós tínhamos escrito o seguinte: 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. E isso era igual a 100. 5 ao quadrado é 25. Então, 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25. 100 dividido por 25, a gente já sabe que é 4. Então, 5 elevado a x é igual a 4. Aí você vem e se desespera. Por quê? Porque você vai lá, olha, pô, eu já achei 5 elevado a x igual a 4, letra D. Aí marca e acaba errando. Por quê? Porque ele não quer 5 elevado a x, ele quer 5 elevado a 2x. E aí escreveremos de uma das duas formas. Eu prefiro escrever, e aí que fica mais fácil para mim, da seguinte maneira. Deixa eu só puxar um traço aqui para a gente, pronto. Eu prefiro escrever assim, ó, 5 elevado a x elevado a 2. Por que, Kevin? Porque, ó, eu já tenho aqui o nosso 5 elevado a x. Então é mais fácil de substituir do que escrever 5 ao quadrado elevado a x, já que eu não sei quanto é o valor de x. Então 5 elevado a x é 4. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Logo, voltando para cá, já vi, é a nossa
A alternativa de letra E. A alternativa de letra E. Vamos marcar. Letra E. 16. Beleza? Então, questão boa, questão clássica aí da ESA. Só destacar aqui, 2013. Questão muito interessante. E também com uma resolução muito fácil. Tá? Só usando as propriedades. Próxima. Essa questão da Selecom, ela é uma questão muito interessante no seguinte. Ela faz você lembrar de alguns conceitos básicos de fatoração. Que lá, futuramente, teremos nossa aula para você ir acompanhar sobre fatoração. Vai que você não lembra sobre fator comum ou também sobre produtos notáveis, assiste lá a aula de produtos notáveis e fatoração para você relembrar. Muito bem. Então, essa expressão aí, ó, 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, dividido por 8 elevado a 7. Então, qual é a dica? Quantos 2 elevado a 20 temos aí? Então, temos 4. 4 vezes 2 elevado a 20, dividido por... Lembra, o 8. Professor, eu não lembro o 8. O que é que dá para fazer? Então, se a gente fatorar o 8, observe aqui, ó, fazendo a fatoração junto com você, a gente fatora o 8, então nada mais é do que 2 elevado a 3, tá? Então lembra da escrita, abre um parênteses, 2 ao cubo elevado a 7. Aí você começa a se aproveitar do seguinte, quando você fatorou o 8, perceba também que automaticamente já veio a fatoração do 4. Então quer dizer que 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 20, dividido por, lembra da propriedade, multiplica 2 elevado a 21. Então, professor, por que você quis fatorar o 4 e o 8? Para deixar todo mundo na mesma base, para tentar ao máximo facilitar a minha vida e usar as propriedades de potenciação. Vamos para a próxima página para terminar a questão, deixar ela arrumadinha. Tá muito bem. Então, se liga aqui. Então, tínhamos chegado nessa parte, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 21. Muito bem. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, faz o que com os expoentes? Soma, né? Então vai ficar 2 elevado a 22. Então 2 elevado a 22 dividido por 2 elevado a 21. E aí, divisão de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Que isso vai me resultar, ó, olhando as alternativas, letra A, né? Muito bem. Letra A é a nossa resposta. Então, vamos destacar letra A. Perfeito. Vamos para mais uma? Vamos, mais uma da ESA, agora do ano de 2013. Ele quer encontrar o valor dessa expressão aí. Professor, que questão aparentemente difícil, né? Não. Basicamente é só você pensar o seguinte, olha só. Quantos 11 elevado a 7 eu tenho aí? Então vamos contar aqui juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vai ficar, nossa expressão vai ficar 11
que multiplica 11 elevado a 7. Lembrando que acima do 11, quando não aparece nada em algum número, é sempre o expoente 1. Então, tinha um 1 nesse 11 aí. E multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e somos os expoentes. Então, 11 elevado a 8. Lembrando que lá na prova, lá na ESA de 2013, eu tirei as alternativas, ele não ia de forma alguma pedir para você calcular 11 elevado a 8, tá? Então, nas alternativas ia estar lá 11 elevado a 8. Beleza? Então, passando aqui a gente não precisou, então, mas podemos lembrar da propriedade a elevado a n vezes a elevado a n é a de m mais n. Foi a propriedade que nós utilizamos. Então, propriedade. Tá? Então, não esquecer dessa propriedade. A próxima é uma questão interessante também. Ela diz assim: se 2 elevado a 2008 menos 2 elevado a 2007 menos 2 elevado a 2006 mais 2 elevado a 2005 é igual a k vezes 2 elevado a 2005, o valor de k é igual a... Então, primeiro passo é a gente recapitular um pouquinho a ideia de fator comum e evidência, que vai ter lá tudo isso na aula de fatoração. Então, relembrando aqui um pouquinho, rapidamente, o que é esse fator comum? É a gente observar qual valor ele aparece em toda a expressão. Então, se você notar, 2 elevado a 2005, ele aparece em toda a expressão. Como é que eu sei disso? 2008, ele pode ser 2005 mais 3. Percebeu isso? Então, o 2005 apareceu no 2008. 2007, 2005 mais 2. E 2006, 2005 mais 1. Então, como é que eu resolvo isso, Kevin? Boto 2 elevado a 2005 como fator comum. E aí você vai escrever assim, ó. 2008 menos 2005, 3. 2007 menos 2005, 2. 2006 menos 2005, 1. E 2005 menos 2005, 0. Tá? Então, nosso fator comum é isso aí. Isso tudo é igual a k elevado a 2 elevado a 2005. Beleza. Então, pegando tudo isso que escrevemos e jogando lá, do outro lado, para deixar bem arrumadinho, bonitinho. Então, deixamos 2 elevado a 2005 em evidência. Botamos 3, 2, 1 e 0 igual a k, que multiplica 2 a 2005. Perfeito. Só copiei o que estava lá para a gente recapitular. Agora observe. Esse 2 elevado a 2005 daqui, ele está multiplicando. Então eu posso jogar ele para o segundo membro dividindo. Além disso, eu já posso resolver todas as potenciações que estão dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó. Vou abrir o parênteses de novo. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 0, 1. Isso é igual a k, que multiplica 2 elevado a 2005, dividido por 2 elevado a 2005.
eu posso simplificar e aí eu já consigo chegar no resultado. Por quê? Vai ficar K igual 8 menos 4, 4, 4 menos 2, 2 e 2 mais 1, 3. Beleza? Então K, nosso K aí é igual a 3. Isso estaria na nossa alternativa de letra C. Vamos colocar aqui letra C, só para relembrar. Beleza? Então, a questão já percebeu que teve um conceito de produtos notáveis e fatoração, principalmente fatoração, tá? Então, observa o quanto o estudo é importante para você lembrar de produtos notáveis e de fatoração para outros assuntos como potenciação. Olha a questão de número 8 do Colégio Militar do Rio de Janeiro, do ano de 2004. Interessantíssima essa questão também. O resultado da expressão 21 elevado a 13, dividido por 7 elevado a 13, que também é dividido por 9 elevado a 4, mais 9 elevado a 4, mais 9 elevado a 4. É igual a quanto? Então, primeiro de tudo, um lembretezinho para a gente, que é o seguinte: se eu tenho uma divisão de dois números iguais, se eu tenho uma fração que ela está elevada a um expoente, podemos falar assim, fica melhor, a um expoente comum, o que é que significa dizer isso aí? É que esses dois números, eles podem ser escritos em forma de fração novamente, só que os dois separados com este mesmo expoente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho contrário. Eles estão escritos separados e eu vou juntar os dois. Como assim, Kevin? Não entendi. Faz aí para mim. Faço. Vamos abrir aqui um espaçozinho para a gente resolver isso. Então eu estou dizendo o seguinte, está escrito assim: 21 elevado a 13 dividido por 7 elevado a 13. Você vai fazer isso aqui. Você vai escrever como 21 sobre 7, ou seja, 21 dividido por 7 elevado a 13. 21 dividido por 7 dá quanto? Vamos botar aqui embaixo 3. 3 elevado a 13 seria a nossa resposta dessa conta inicial. E aí a próxima situação é qual? 9 elevado a 4 mais 9 elevado a 4 mais 9 elevado a 4. Observou que você tem 3, 9 elevado a 4. Percebi, Kevin. Só que como é que eu vou resolver isso? Primeiro ponto, 9 elevado a 4, o 9 dá para transformar para 3 ao quadrado. Então você vai fazer assim, 3 que multiplica 3 ao quadrado, esse 3 ao quadrado é elevado a 4. Perfeito? Então, deixa eu só ajeitar o 4 aqui também para ficar bonitinho. Aí, pronto. 4. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Multiplicar esses dois expoentes, então vai ficar 3 vezes 2 vezes 4, 8. E como já vimos várias vezes, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, são os expoentes, 3 elevado a 9. Perfeito? Então, lá na próxima parte, vamos fazer o quê? Vamos fazer a divisão. Ou seja, vamos pegar 3 elevado a 13 e vamos dividir por 3 elevado
a 9. E aí a gente lembra, fazemos detalhado, que seria 13 menos 9. E quanto seria 13 menos 9? 4, né? Então 3 elevado a 4. Aí você chega aqui, volta para as alternativas e diz: professor, não tem, fiz errado. Não, não fez errado. O que é que faltou para você? Resolveu 3 elevado a 4. E como é que resolveu 3 elevado a 4? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3 de novo, 9. 9 vezes 9 resulta em 81. Que isso vai permitir marcar a alternativa de letra C, né? A alternativa de letra C é a nossa resposta correta. Então, é isso. Deixa eu só botar aqui letra C para a gente, pronto. É isso. E aí faremos mais exercícios de potenciação com um grau de dificuldade um pouco maior. Então, até a próxima e aguardo você para a próxima questões de potenciação.